Geralmente, quando a gente fala em fundos imobiliários de tijolo, um dos principais segmentos que vem em nossa mente são os fundos de shopping. Porém, atualmente, existe uma quantidade muito grande de fundos imobiliários de shopping que são negociados na Bolsa de Valores. E para descobrir os melhores, é preciso avaliar a qualidade da gestão, a estabilidade das receitas e rendimentos distribuídos, os níveis de vacância, o resultado operacional líquido daquele ativo, o controle do endividamento com respeito à sua alavancagem e outras questões. Então, para poder facilitar a vida de vocês, eu pesquisei e trouxe aqui os 3 melhores fundos imobiliários de shopping, isso na minha opinião. Mas gostaria também de saber a opinião de vocês. Depois que vocês assistiram o vídeo, deixe aí nos comentários se você acha que esses 3 ativos que eu vou mostrar realmente são os melhores. Porém, vale ressaltar o seguinte, pessoal. Esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, né? Porque eu estou aqui expressando a minha opinião que você vai sair comprando cotas desses ativos sem antes fazer a sua própria análise. Ler o relatório gerencial com paciência, com calma, ver cada detalhe para que você possa tomar uma boa decisão. Você tem que ver se aquele fundo se encaixa nos seus critérios de investimento, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro ativo, pessoal, é o MOL11. Atualmente sendo negociado a R$ 114,33. Seu dividend yield está de 8,81%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 10,07. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é o R$ 119,81. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 114,33. Então está abaixo do que seria o seu preço justo. Isso quer dizer que ele está com desconto aqui de 5%. Porém, vale ressaltar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão corretos. Você pode usar ele como uma referência, porém não quer dizer que são exatos. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhão, um caixa de 105 milhões e conta com um pouco mais de 134 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,7 milhões. E seu último rendimento pago foi de 92 centavos por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor esse ativo. Aqui podemos ver que ele teve início lá no mês de dezembro de 2017. Sua gestão é feita pela Genial Gestão. É uma boa gestora de fundos imobiliários. Nesses últimos anos tem mostrado aí um bom trabalho naqueles ativos que atualmente ela gere. Aqui também podemos ver que ele tem uma área bruta alocável de aproximadamente 127 mil metros quadrados. Ele tem participação em 14 shopping centers e sua ocupação atualmente está de 95%. Então ele tem uma vacância aí próxima de 5%. Com respeito a alguns indicadores operacionais desse fundo, podemos ver o seguinte: com respeito às suas vendas, ele menciona que as vendas totais atingiram 153,2 milhões, um crescimento de 34,5% se comparado ao mês de fevereiro do ano de 2023. Ele menciona também que as vendas totais por metro quadrado apresentaram um crescimento de 7%. Com respeito ao seu resultado operacional líquido, ele menciona que o NOI do caixa apresentou crescimento de 25,3% quando compararmos com fevereiro de 2023 e que o NOI caixa por metro quadrado apresentou uma queda pequena de 0,2% quando compararmos com fevereiro do ano anterior. Ele menciona também que sua vacância encerrou o mês com uma vacância aqui de 5% em relação à sua área bruta alocável própria do fundo. Então mostrando assim indicadores muito bons e mostrando também que esse segmento de shopping tem se recuperado, né? Depois aí da crise mundial de saúde do ano 2020. Com respeito ao seu resultado financeiro, podemos ver aqui que durante o mês de fevereiro ele teve um resultado total de 13,9 milhões de reais, no caso a sua receita bruta. Ele teve despesas que somaram o valor de 2,5 milhões. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 11,4 milhões, o que correspondeu a 88 centavos por cada cota. Porém, ele distribuiu em rendimentos o valor de 11,9 milhões, o que correspondeu a 92 centavos por cada cota. Então, ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, como ele tem um resultado acumulado de umas vendas que ele realizou de participação em alguns shoppings, então ele usou essa reserva, usou aí 4 centavos dessa reserva para conseguir pagar esses 92 centavos em cada cota. Ele menciona que ele ainda tem aqui 7,5 milhões de reais para poder distribuir como resultado acumulado, o que corresponde a 59 centavos por cada cota. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre os 14 shoppings que atualmente ele tem participação. Então ele vai falar aqui o nome de cada shopping que atualmente ele tem, a localização desse ativo, quem é o administrador desse shopping,
a participação do fundo em cada um desses shopping. Podemos ver aqui que tem dois que ele tem 100% de participação, esses dois aqui que eu estou selecionando. Então 100% do shopping é do fundo. Ele menciona também sobre o valor de aquisição de cada um deles, além da área bruta alocável, que é do próprio fundo, o resultado operacional líquido do shopping e também mostra o PL, no caso o patrimônio líquido do Mall 11 investido em cada um desses ativos. E com respeito à alavancagem do Mall 11, pessoal, podemos ver que ele tem uma dívida aqui, ele tem dois que somam assim um valor total de dívida aqui de 115 milhões de reais, o que corresponde atualmente a 9,6% se compararmos com seu patrimônio. Então é uma dívida relativamente baixa e também é uma dívida tranquila para o fundo poder pagar. Se voltarmos aqui, podemos ver que ele tem um caixa atualmente de 105 milhões de reais e sua dívida corresponde aqui a 115. Então tem uma diferença aí pequena de 10 milhões, porém no decorrer desse tempo ele pode vender algum dos seus ativos aí e tranquilamente poder pagar essa dívida. Lembrando que essa dívida vai até o ano aqui de 2036, então não é nada aí que vai trazer dificuldades futuras para o fundo. Na posição número 2, pessoal, temos o fundo imobiliário XP-ML11, atualmente sendo negociado a R$ 115,93, com dividend yield de 8,16% e já pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$ 9,46. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 111,05, porém, como vimos aqui em cima, está custando atualmente R$ 115,95. Então está acima do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP está aqui de 1,04. Lembrando que é apenas uma referência. Seu patrimônio atual está de 4,4 bilhão de reais, então é um fundo realmente muito grande. Tem um caixa também muito alto, no valor aqui de 853 milhões de reais. Lembrando que recentemente ele fez uma subscrição, por isso que ele tem esse caixa disponível. E conta atualmente com 452 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária próxima aqui a 12 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 90 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no dia 18/3 e vai realizar o pagamento no dia 25/3. O XP-ML11 ele é um fundo que teve início lá no final do ano de 2017, então já faz um tempinho de existência. Sua gestão é feita pela XP Vista. Ela cobra uma taxa aqui de administração de 0,75% ao ano e realiza a cobrança de uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais 6%. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente ao mês de fevereiro, podemos ver que ele teve uma receita aqui muito alta, de 44,4 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 4,6 milhões de reais, então no final ele ficou com um resultado líquido aqui de 39,5 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 29,8. Então ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu. Podemos ver aqui que ele teve lucro imobiliário, então provavelmente venda aí de algum ativo que ele realizou no lucro, por isso que ele teve esse resultado aqui um pouco superior a 5 milhões de reais. Aqui o fundo ele menciona algumas aquisições recentes que ele realizou, então ele realizou compra aqui de participação em 6 shoppings, e aqui vocês podem ver a porcentagem que ele comprou, o nome do ativo e também a sua localização, além do seu administrador. Esses 3 fundos imobiliários de shopping que eu vou mencionar aqui, sempre eles têm feito essa movimentação, de compra, de participação em shopping centers e também sempre realizando a venda, com ganho de capital. E sempre realizando também a venda com ganho de capital. Então são fundos que sempre têm feito aí esse tipo de movimentação que agrega mais valor para o cotista. Aqui podemos ver como atualmente o fundo ele investe, então 95% do seu patrimônio está investido nos shoppings que ele tem participação, porém ele também aqui tem investimentos em cotas de outros fundos imobiliários e ativos da renda fixa. Aqui embaixo a gente pode ver com respeito à sua alavancagem, então no momento ele tem algumas dívidas aqui, são 4 CRIs que ele tem no total. Se pegarmos todas as suas dívidas que atualmente ele tem aqui e somarmos, vai dar um valor aproximado de 572 milhões de reais. Então esse é a dívida que ele tem para poder pagar. Mas lembre-se que ele tem em caixa disponível o valor de 853 milhões de reais. Então ele tem assim um valor tranquilo para poder conseguir pagar. Além disso, como eu falei também, ele pode vender alguns ativos aí com ganho de capital no decorrer dos anos para conseguir honrar o seu compromisso. Então sua dívida não é algo que vai trazer dificuldades para o fundo no futuro. A gestão aqui ela menciona que atualmente o fundo ele é composto com participação em 17 shopping centers que possui uma área bruta alocável aqui de 617 mil metros quadrados e mais de 3 mil lojas.
Porém, a área bruta alocável, que é somente do fundo realmente, que o fundo ele tem participação, é de aqui 160 mil metros quadrados. Descendo aqui, a gente pode ver com respeito a algumas informações sobre esse ativo. Então aqui a gente pode ver a sua distribuição geográfica. A maioria dos shoppings que ele tem participação está aqui na região sudeste, 59%. Aqui a gente pode ver quem são os seus principais administradores do shopping que ele tem participação. Se destaca aqui em especial a JHSF Malls, com 35% dos shoppings que ela tem participação. Aqui também podemos ver com respeito à vacância, atualmente do XP-ML11. Ela está aqui de 4,7%. Então está uma vacância muito parecida com o MOL 11, né, de aproximadamente ali 5%. E por último aqui vocês podem ter acesso a mais informações sobre cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação. Então dessa maneira você pode conferir aqui todos os 17 shoppings que atualmente o XP-ML11 ele tem participação. E em primeiro lugar, pessoal, com o melhor fundo do segmento de shopping, temos o HGBS11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 225,25. Então ele tem um preço muito mais elevado do que os outros dois fundos que eu mencionei. Seu dividend yield está de 9,39%, já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 21,15. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 231,34, mas como vimos aqui em cima, ele está custando atualmente R$ 225,25, então está acima do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 0,97. Ele tem um patrimônio aqui de 2,9 bilhão, um caixa de 342 milhões, conta com um pouco mais de 114 mil cotistas e tem uma liquidez média diária superior a 4,5 milhões. E seu último rendimento pago foi aqui de R$ 1,75 por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Primeiramente podemos ver que ele teve início lá em novembro de 2006, então é um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores. Sua gestão é feita pela RET Investimentos. Que é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que tem, pelo menos na minha opinião está entre as 3 melhores. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano, uma taxa muito pequena, e uma taxa de performance, e com respeito à taxa de performance, ele não realiza cobrança. Alguns indicadores operacionais desse fundo, primeiramente ele menciona aqui sobre algumas vendas que ele realizou, né, de algumas participações que ele tinha, realizando assim lucro de capital. Aqui podemos ver com respeito às suas vendas, ele menciona que o portfólio do fundo apresentou vendas por metro quadrado de R$ 971 no mês de fevereiro, o que representa um crescimento de 1,6% considerando o mês de fevereiro de 2023. Então teve aí um aumento muito bom. Ele menciona também que no acumulado do ano, as vendas por metro quadrado cresceram 2,4%, se compararmos com o mês de fevereiro de 2023. Com respeito à sua vacância física, ele menciona que atualmente o fundo encerrou o mês de fevereiro com uma vacância de 6,8% da sua área bruta alocável. E teve um pequeno crescimento se compararmos aqui com o mês de janeiro, né? Que foi de 6,6%. E ele menciona que os principais responsáveis pelo aumento da vacância foram os shoppings na Moca e Dom Pedro. Com respeito ao seu resultado operacional por metro quadrado, a gestão ela menciona aqui que no mês de fevereiro, o NOI por metro quadrado do fundo foi de R$ 71,7 por metro quadrado, uma retração de 0,6%, considerando o mês de fevereiro de 2023. E ele menciona que no acumulado do ano, o NOI por metro quadrado cresceu 2% em comparação com o mesmo período do ano de 2023. Então mostrando assim que o fundo ele está com bons indicadores. Descendo aqui a gente pode ter mais algumas informações sobre todos os ativos que atualmente ele tem participação. Então ele vai mencionar aqui sobre o nome do ativo, a participação do fundo em cada um deles, o PL, no caso o patrimônio do fundo investido em cada um desses shoppings, a participação também do HGPS11 em cada um desses. Então ele vai mostrar aqui o nome. Do ativo, o PL do fundo investido em cada um deles, a porcentagem de participação do fundo também em cada um desses shoppings e a vacância correspondente a cada um desses ativos. E aqui a gente tem outras informações sobre alguns indicadores operacionais correspondentes a cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação. E com respeito ao seu demonstrativo de resultados, podemos ver que ele teve uma receita aqui de 16 milhões na sua receita imobiliária. Teve outras receitas aqui também de outros ativos que atualmente ele investe, de 3,6 milhões de reais. E suas despesas foram aqui de 3,4 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido
de 16,2 milhões de reais. Isso do seu resultado operacional, porém ele teve aqui lucros também operacionais, que foram de alguns imóveis que ele vendeu, que ele teve um lucro aqui de 20,3 milhões de reais. Então, no mês de fevereiro, ele fechou aqui com um resultado líquido de 36,5 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 22,2. Então, ele gerou aqui R$ 2,87 por cada cota e distribuiu R$ 1,75 por cada cota. Então, ele tem ainda um bom resultado acumulado para poder distribuir futuramente aos seus cotistas. Aqui podemos ver que atualmente o HGBS11 ele tem aqui participação em 19 shopping centers. Ele menciona aqui também que 82,6% do seu patrimônio está investido nos seus ativos imobiliários, no caso, nos imóveis, 17,4% está investido em cotas de outros fundos imobiliários e o restante está disponível aí em caixa e também em ativos da renda fixa. Aqui do lado, novamente, ele fala sobre o nome de cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação e a porcentagem em PL, investido do fundo em cada um deles. E mais aqui embaixo ele fala também sobre a localização de cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação. A maioria dos shoppings que ele tem participação estão localizados aqui no estado de São Paulo, 85% deles. E com respeito à sua alavancagem, pessoal, no momento ele tem aqui 2 CRIs, uma dívida total de aproximadamente aqui 105 milhões, nesse primeiro CRI, e nesse outro aqui de 107 milhões. Então, se somarmos, vai dar aproximadamente aí 212 milhões de reais que ele tem em dívidas para poder pagar. Mas esse fundo, ele é muito grande, superando aí 2,5 bilhão em patrimônio. E se pegarmos a sua dívida, se compararmos com o seu patrimônio, corresponde apenas uma relação dívida aqui de 7,2%. Então, é uma dívida tranquila que ele vai conseguir pagar também tranquilamente. Então, pessoal, eu mostrei aí os 3 menores fundos imobiliários no segmento de shoppings, isso na minha opinião. São fundos que têm boa gestora, têm uma vacância relativamente baixa, têm uma quantidade boa de participação em shopping centers, têm indicadores operacionais que têm se desempenhado muito bem, e com respeito às suas dívidas, sua alavancagem, são alavancagens muito bem controladas e que os 3 ativos têm caixa de suficiente para poder honrar o seu compromisso. Então isso não vai trazer dificuldade no futuro para o fundo, beleza? Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre cada um deles. Realmente são os melhores na sua opinião? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.